A deputada federal Érica Hilton quer emplacar uma PEC que proíbe o regime de trabalho de 6-1, né? Você trabalha 6 dias e folga 1. O texto, para ser discutido na Câmara e no Senado, precisa do apoio de pelo menos 171 assinaturas. Até o final até na sexta-feira, 71 parlamentares tinham endossado o texto. E a parlamentar acredita que vai conseguir pelo menos 100 nomes nos próximos dias. Vocês devem ter reparado que esse assunto do nada surgiu nas redes sociais, não é? Aquela tática clássica de você tentar construir uma narrativa em relação a esse processo. Na proposta, a parlamentar argumenta que a alteração proposta reflete um movimento global em direção aos modelos de trabalho mais flexíveis aos trabalhadores, reconhecendo a necessidade de adaptação às novas realidades. Matheus, coloca, por gentileza, aí uma manifestação da própria deputada Érica Hilton durante um discurso dela na CCJ da Câmara. Outros países do mundo melhor desenvolvidos do que o nosso e que entendem a relação do trabalho de uma maneira não escravocrata, opressora, como nós ainda entendemos, já avançaram com essa política, já avançaram nesse sentido. Eu sou autora de uma PEC que apresentei a vários ministérios do governo para que nós possamos olhar para isso e possamos buscar um equilíbrio. Ninguém tem a resposta se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. Este é um espaço de debate, nós precisamos fazer esse debate e nós precisamos olhar para o trabalhador enquanto ser humano, que tem uma vida, que tem uma família, que muitas vezes precisa abrir mão dos seus sonhos para conseguir ficar em uma jornada de trabalho extremamente exaustiva que não o leva a muito longe, porque, volto a repetir, os salários são muitas vezes ínfimos. Então, presidente, esta audiência é uma audiência que acontece junto com a sociedade civil. Existe um movimento organizado de pessoas que tiveram a sua vida precarizada pela escala 6x1 e que agora traz essa proposição para que a gente possa avançar nesse debate e, quem sabe, um dia nesse país consolidar uma agenda de carga trabalhista mais humana e digna aos trabalhadores. Tá aí, deputada Érica Hilton. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero chamar os meus amigos da nossa reunião de pauta. Porque, vamos lá, o que é realidade, o que é fato? Eu conversei hoje pela manhã com alguns parlamentares e o que eles me dizem? Wilson, a esquerda quer fazer um movimento, quer criar uma onda para, de fato, essa proposta ter algum tipo de viabilidade. O Cunha não colocou isso em pauta, o Arthur Lira não colocou isso em pauta, não tem discutido isso com as lideranças, tem muito parlamentar que é contra essa proposta, porque vários parlamentares são empresários, então não faz sentido. Deixa eu trazer para cá, que nós tivemos um problema na câmera. Então, assim, a verdade é que esse projeto, a tendência é que ele não deve seguir para frente, pelo menos no curto prazo, tá? Então, essa é a realidade, né? Então, assim, lógico que a Érica Hilton tenta fazer um movimento ali nas redes sociais, impulsionado por, inclusive, colegas da imprensa que têm pautado o assunto, mas, assim, a realidade, Rodolfo e Duda, é que a chance desse projeto sair do papel é mínima, porque você tem ali um centrão que já está trabalhando duramente contra essa proposta, Rodolfo. Wilson, a proposta não tem nem as assinaturas necessárias para começar a tramitar ainda, para começar a ser discutida. Então, realmente, eu me surpreendi também, estava lá no final de semana, publicando algumas análises aqui no Antagonista, e começou a aparecer essa história. Eu falei, mas foi de uma hora para outra, isso não estava no radar. E aí fui dar uma olhada e vi que é isso. A questão, ela conseguiu, e aí tem um mérito da deputada, de conseguir pautar essa história de alguma forma nas redes sociais, e aí começar uma discussão. Mas é muito curioso, porque nesse discurso que ela fez aí, ela fala sobre flexibilizar a possibilidade de contrato trabalhista. E o que essa proposta pretende é diminuir a possibilidade de acordos, porque seria proibir o que hoje é permitido, que é o 6-1. Então, seria proibido fazer o 6-1.
Então, o que seria? No máximo 5-2? 4-3? E aí ela disse que é uma discussão que ocorre em outros países. Isso é verdade, ocorre em outros países que têm realidades completamente diferentes da brasileira. Inclusive, falar de CLT nesse contexto em que nós estamos falando de trabalho hoje, já é também ultrapassado. Porque a questão é que os trabalhadores de aplicativo, por exemplo, que é essa categoria que o PT não conseguiu, apesar de tentar a duras penas, tentou muito cativar, eles não têm esse regime. Eles trabalham e até eles consideram um benefício possível nesse tipo de trabalho ter a flexibilidade total. Eles escolhem quando trabalhar. É claro que eles precisam trabalhar muito, porque é um serviço de baixa remuneração. Mas a discussão que a deputada está propondo, ela já está ultrapassada também pelo mercado de trabalho hoje. Deixa eu chamar o nosso Alexandre Borges, que eu acabei não chamando ele na abertura, porque eu sei que ele está um tanto quanto feliz, né? Ontem o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, então ali tá, ó. Eu tava com medo de você estar sem voz, meu amigo. Você tem voz ainda? Eu tenho, rapaz. Ontem não foi fácil, entendeu? A gente perdeu muito gol, era jogo para a gente ter metido 3, 4, mas mérito aí do goleiro do Atlético, agarrou muito, pegou até pensamento. Então, ele evitou a goleada, a nova, né? Que era para ser 2, né? Teve uma na ida, era para ter outra na volta. Mas vamos que vamos. Bom dia a todos aí, boa tarde. Vamos que vamos. E sobre essa história da CLT, meu caro Alexandre Borges? Olha, uma daquelas realidades chatas da vida é que salários e empregos têm uma lógica econômica, né? Você não resolve isso com uma canetada. Então, é claro que isso é uma medida populista, demagógica, retrógrada, errada em todos os sentidos. O que faz com que você tenha, vamos dizer, mais salário por menos horas trabalhadas é nada mais, nada menos que você ter mais produtividade, mais educação, mais qualidade do produto que você está entregando por hora. Então, vamos imaginar um consultor. Né? Você tem consultores em diversas áreas. Né? E aí você vai ter, de repente, um consultor que cobra R$100 por hora e um consultor que cobra R$500 por hora. O sujeito que cobra R$500 por hora, se ele quiser, ele não precisa trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana. Por quê? Porque ele já ganha bem trabalhando algumas horas, então fica a critério e a cargo dele escolher se ele quer trabalhar 40, 50, 4, 10 horas, porque as poucas horas que ele eventualmente dedicar ao trabalho serão suficientes para pagar casa, comida, bancar os filhos, etc. Então, assim, a comparação é para as pessoas entenderem o seguinte: os salários, todo mundo quer ganhar mais. Eu quero, sou salariado, vocês são, todo mundo aqui, todo mundo quer ganhar mais. Ganhar mais é normal, né? Querer. Mas o Brasil tem um problema de baixo crescimento econômico, custo Brasil, tudo o que vocês sabem. Então, assim, o Brasil tem uma produtividade por empregado baixíssima. Então, o mesmo trabalho que pode ser feito por um americano, por um suíço, por um alemão, por um japonês, às vezes é feito por 2, 3, 4 brasileiros. Por quê? Porque, como eles são, o brasileiro, na média, ele é menos produtivo, né? Quer dizer, do trabalho dele resulta menos valor na cadeia produtiva, você precisa, muitas vezes, de 2, 3, 4 brasileiros para fazer o trabalho que poderia ser feito por uma pessoa só, como é feita por uma pessoa só em outros países. Né? Além disso, a gente tem essa CLT copiada do fascismo, da Carta del Lavoro, do Mussolini, uma coisa também absurda, um entulho da pior ditadura que o Brasil teve em sua história, que foi a ditadura do Getúlio Vargas, ditadura genocida, sanguinária, inspirada diretamente no fascismo. O getulismo é uma cópia pirata do fascismo. E você tem, no Brasil, ainda um trabalhador custando quase o dobro, né? Porque se ele está na CLT, todos os encargos que são adicionados ao salário vão fazer que você contrate uma pessoa e pague 2. Só que essa pessoa que você está contratando e que você está pagando 2, ela trabalha 1/4 em termos de produtividade do que trabalha o alemão. E aí como é que faz? Não tem mágica, gente, não tem.
Então, como é que você melhora isso? Você melhora com mais oportunidade de emprego, que vem de crescimento econômico, e também com educação e investimentos em cursos e qualificação técnica, em tecnologia, para melhorar a produtividade. Quando o trabalhador ele é mais produtivo, ele rende, o trabalho dele rende mais por hora, ele tem como receber uma parte disso. Então, é lamentável que em 2024 a gente ainda esteja com esse tipo de conversa do século XIX, essa conversa sem pé nem cabeça, sem nenhuma base de um raciocínio básico econômico. Eu nem sou economista, mas, pelo amor de Deus, você precisa juntar lé com cré para saber que essa é uma ideia idiota. O pessoal consegue pautar a imprensa, só para terminar, Wilson, porque sim. Eu costumo brincar dizendo que o PSOL é 5% da Câmara e 95% da imprensa. Então, assim, o PSOL tem uma força para pautar a imprensa por alinhamento ideológico sem precedente. Né? Então, você tem bancadas muito maiores. Vamos pegar o Centrão, por exemplo. Né? Qual é o tamanho da bancada do PL, do Republicanos, do Progressistas? São partidos muito maiores do que o PSOL. Agora, se um sujeito do Republicanos acordar de manhã e tiver uma ideia para propor uma PEC, qual jornalista vai, desses 95%, vão perder 2 minutos do tempo dele para pautar em noticiário? Não vai, ninguém vai. Por quê? Porque é do centrão, porque é da direita, porque não sei o quê e tal. E essas pessoas, se você for olhar isso, você então é o mestre disso. Quem sou eu? Você é o cara que sabe disso. Se você for na Câmara hoje conversar com qualquer um desses partidos que não tem 13 deputados como o PSOL, que tem 40, que tem 50, que tem 60, né? E conversar, todos eles são cheios de ideia, não são, Wilson? Todos eles têm um monte de ideia. Agora, quais delas vão virar PEC? Quais delas vão virar lei? Entendeu? Mas vira pauta, vira trending topics, vira discussão em imprensa e tal, por causa dessa capacidade do pessoal de pautar e da incapacidade, muitas vezes, dos profissionais da imprensa de filtrarem o que é apenas uma besteira, uma bobagem demagógica e o que é realmente uma ideia que possa melhorar a vida do brasileiro, que é o que todos nós queremos. Mas esse que é o ponto, né, Ale? Quer dizer, aí entra um momento de bastidor. Eu lembro muito do antigo, na época, quando ele era deputado federal, Flávio Dino, ele tinha essa capacidade de pautar a imprensa, muito por esse alinhamento ideológico. Então, muito da fama do Flávio Dino, ela se fez a partir desse processo, dele vai lá buzinar uma coisa no jornalista, e por aí vai. E o PSOL, de fato, nesse ponto, eles têm mérito de conseguir alavancar esse tipo de pauta justamente pela sua relação mais profícua com a imprensa tradicional e por aí vai. Senhores... Você deve lembrar daquele prêmio Congresso em Foco, que tinha todo ano. Eu não sei se ainda tem, mas enfim. Tem. Tem até uma piada assim, dos colegas, enfim, tem até uma piada entre os colegas que nos últimos anos ele virou Esquerda em Foco, assim, o prêmio, né? Não, então, o Jean Willis ganhava todo ano, melhor deputado do Brasil, o Jean Willis. Aí, quando não era o Jean Willis, era o Chico Alencar, entendeu? Enfim, é como é, né? Aí depois não entendem. Aí depois não entendem porque que alguém na canetada quer se meter nas relações de trabalho, o que, e aí os meus companheiros falaram isso muito bem, né? É o que atrapalha o emprego. Por quê? Porque se o seu trabalho não gera não gera valor na cadeia produtiva, o que acontece? Você tem que ter direito de cobrar menos. Entendeu? Da mesma maneira, se você abrir amanhã uma loja em algum lugar, você pode botar seus produtos em promoção para poder atrair cliente. E aí, no momento que as pessoas conhecerem a sua loja, gostarem dos produtos, gostarem do atendimento, eventualmente você começa a subir os preços. Isso é um raciocínio econômico básico. Entendeu? Então, tem uma outra proposta idiota agora rolando, talvez a gente fale isso em algum momento, por exemplo, de proibir desconto de livro, para salvar meia dúzia de cadeia de livraria e impedir o acesso do brasileiro a livro, entendeu? Com desconto. Enfim, ok. Eu não quero ficar o dia inteiro falando disso, não. Vamos embora. Sem dúvida nenhuma.